Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. A qualidade de uma democracia deveria ser diretamente proporcional à qualidade de vida dos cidadãos dessa suposta democracia. Olhando para Portugal, não há como negar que estamos numa verdadeira encruzilhada. É uma encruzilhada económica, é uma encruzilhada social. Mas sabe uma coisa? Eu tenho que dizer que era expectável, porque muitas das coisas que estão a acontecer estavam diagnosticadas. Já existiam vozes que avisavam, atenção, que o próximo passo será em direção ao precipício. Uma total falta de visão para o país tem sustentado estas políticas. Andamos verdadeiramente à deriva, sem saber para onde vamos e, aparentemente, qualquer sítio parece servir. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV, Rádio Vida 97.1. O tema para as próximas semanas: inconformados. Porque este deveria ser o nosso estado de espírito. Inconformados deveriam estar todos os cidadãos portugueses perante aquilo que vivemos atualmente e o futuro tenebroso que nos espera se nada for feito. Mas aparentemente há outros interesses que valem mais a pena. Estamos mais preocupados com a tabela classificativa do campeonato do futebol ou qualquer outro interesse que tenhamos. Será que realmente as guerras justificam tudo o que está a acontecer? A primeira foi a questão da Ucrânia, agora com a questão de Israel e a faixa de Gaza. Tudo parece servir de bode expiatório para os problemas que Portugal atravessa. Olhe, inclusive a famosa pandemia que aparentemente está debelada, mas serve para, de alguma maneira, justificar aquilo que foi o diagnóstico feito à perda, por exemplo, de aprendizagens por parte dos nossos alunos, como se a escola ou o ensino já não tivessem problemas suficientes. Ouça uma coisa, deveria estar inconformado você e eu, porque nós vivemos e navegamos completamente ao sabor do vento. Andamos à deriva, já nos custa caro, vai-nos custar ainda mais. Faz lembrar um episódio, sabe que eu gosto de aviação e neste caso um famoso helicóptero de ataque estava lá a fazer umas determinadas manobras e entretanto eles viram duas árvores e no meio das árvores havia espaço para passar. O piloto pede ao copiloto: estás a ver ali as árvores? Estou. Achas que passamos? Não, diz o copiloto. Ah, homem de pouca fé, disse o piloto. Ato contínuo, ao passar bateu com as hélices de facto nas duas árvores e acabou por ser um acidente. Espero que as hélices do helicóptero chamado Portugal já não tenham de facto não só batido nas árvores que temos à volta do nosso país, mas que já não tenhamos todos despenhado algures na nossa Europa. Digo eu, que não percebo nada disto.
volta ao nosso estúdio, é nosso convidado de hoje, o Dr. Ribeiro de Castro. Muito boa noite, muito obrigado, é sempre bom tê-lo de volta. Tivemos aqui um hiato mais longo do que o normal, mas pronto, resolvido todos os assuntos que sempre tem muita coisa para fazer, eis que pode estar de novo aqui connosco. E estava a fazer esta nota inicial e lembrei-me de facto deste seu, onde o doutor foi participante, manifesto por uma democracia de qualidade. E olhar para a qualidade da democracia em Portugal, há qualquer coisa aqui que não está de todo a funcionar, doutor. Sim, boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite outra vez. E creio que o lema desta semana ajusta-se perfeitamente a este tema que agora me pergunta. Uma das reformas cruciais que nós precisamos é da reforma do sistema eleitoral, que é a reforma principal tratada nesse livro, em que trabalhamos depois nos anos a seguir. Chegou-se a apresentar em 2019 um projeto de revisão da lei eleitoral à Assembleia da República e esse assunto continua na ordem do dia. Tanto mais que enfim, nós de facto somos um país adiado. Isto é um tema de que se fala muitas vezes. Portugal é um país adiado, aqui há uns anos era um tema muito referido. Agora voltamos a ter consciência que somos um país adiado. E as reformas passam de legislatura em legislatura por fazer. Nós achamos que essa é a mãe de todas as reformas. O nosso sistema de representação democrática está caduco, foi apoderado pelos aparelhos partidários e os cidadãos perdem crescentemente confiança na Assembleia da República, não acreditam que estejam representados no Parlamento, entendem que os deputados representam os chefes dos partidos, não representam os eleitores que os escolhem e estão dentro da verdade. E, obviamente, isso vai ficando cada vez pior. Portanto, muitas das questões que o João Nuno Pinto há pouco referiu têm a ver com isso, porque não há uma comunicação efetiva entre o eleitorado, entre a cidadania e o funcionamento do sistema político. Portanto, o funcionamento parlamentar é uma espécie de um teatrinho, portanto, estão ali uns atores e tal, que nós vemos. É como se fosse um show business, não é? Portanto, é a democracia espetáculo, mas de facto não há uma influência entre o eleitorado e aquilo que os partidos fazem. Nesta legislatura, enfim, nós vemos os deputados a tomarem decisões ou procurarem tomar decisões sobre matérias da mais alta importância, mas nas costas do povo. É o caso de uma revisão constitucional, que é gravíssimo que isso esteja a acontecer. Não pediram mandato a ninguém. Não houve nenhum partido que nas eleições de janeiro de 22 apresentasse o que quer que fosse e, todavia, lá estão, num quarto escuro, numa comissão parlamentar, num grupo de trabalho a trabalhar sobre isso. Não sabe exatamente a fazer o quê, mas certamente sem legitimidade democrática. E, por outro lado, as questões que nos preocupam, o funcionamento da administração pública, a descentralização, a proximidade dos cidadãos, o funcionamento do sistema político, do sistema eleitoral, a saúde, a educação, enfim, tudo o que ali se passa, à parte a discussão do teatro nos debates quinzenais, não é ali tratado e estes problemas não são resolvidos. Passam de legislatura a legislatura sem serem resolvidos. Portanto, essa reforma é fundamental para que nós passemos a ter, seja qual for a nossa cor política, seja qual for o nosso partido, passemos a ter na Assembleia da República, de facto, deputados e deputadas que nos representem. Que nós conheçamos, que nós tenhamos escolhidos, que nos prestem contas, que reúnam connosco ao longo dos seus mandatos para darem conta do que é que fizeram, do que prometeram, para levarem novas mensagens para dentro do Parlamento. E isso é que é uma democracia a funcionar. Bom, isso faz por uma forma simples e que está prevista na Constituição desde 1997 e 1989. Em 89 previu-se a existência de um Círculo Nacional que fizesse compensações para impedir distorções na representação proporcional e em 97, é mais importante, permitiu que nós tenhamos um sistema misto de círculos uninominais, isto é, círculos onde só escolhemos um deputado, e plurinominais, isto é como temos hoje de lista, e de que resulta, por um lado, a introdução de seiva nova, legitimada diretamente a partir do eleitorado,
e com a representação partidária equilibrada. Isso faria uma revolução boa no nosso sistema político e melhoraria não só o funcionamento do Parlamento, mas também o próprio funcionamento dos partidos, porque hoje as pessoas afastaram-se dos partidos. As pessoas pouco participam, seja no CDS, ou no PSD, ou no PS, ou no PCP. As pessoas participam muito pouco. Talvez nos partidos novos, porque têm essa frescura de serem novos, haja uma maior participação, é natural, mas nos partidos mais antigos a participação é baixíssima. E se eu disser que os dois principais partidos, ou os dois maiores partidos, são os mais interessados em não avançar com essa reforma, porque seriam eventualmente os mais prejudicados, estou a dizer alguma mentira? Não está. Não, mas eu gostava de ser já agora exato. Quem impede o avanço desta reforma são os aparelhos dos partidos. Portanto, são nesses partidos, mas os aparelhos. Porque os partidos todos beneficiariam com esta reforma. Porque, quer dizer, se nós tivermos um sistema político em que os partidos escolhem para representar os cidadãos os melhores, no sentido de que são os melhores no critério popular, e não os melhores porque são os que fazem mais fretes aos chefes. Não é? Portanto, são os melhores no sentido de que, de facto, têm qualidade, são generosos, têm sentido de serviço público e por isso têm crédito pessoal junto do eleitorado. Bom, isso vai fazer os partidos melhores. Claro. E até salvaguarda ao chefe, porque o chefe sempre pode dizer, vocês é que escolheram... Os chefes vão também ser diferentes. Em vez de serem os manobradores de aparelhos, não é? Passam a ser, como nós precisamos, grandes estadistas que pensam no bem público, do bem comum, não estão ali preocupados no dia-a-dia. Numa visão para o país. E não, como hoje a política está dominada, com a ocupação do poder. Okay. Hoje, praticamente, a política só se ocupa disso. A ocupação do poder, mais nada. Se nós virmos, nós estamos numa maioria absoluta, desde janeiro de 22, o que é que nós ganhamos com isso? Quer dizer, o que é que da maioria absoluta resultou de benéfico para o país? Zero. A maioria absoluta limitou-se a confiar ao Partido Socialista, durante 4 anos, o controle da coisa pública. É isso que acontece. Portanto, as pessoas que se satisfazem com isso são muito contentes. As outras estão frustradas e, se calhar, desejosas de passar a ser a sua vez. E no debate público também não vê grandes questões a dominar no debate público. Há aqui uma política de educação, há aqui outra política de educação, há aqui uma política orçamental, há aqui outra política orçamental, há aqui uma política de transportes, há aqui outra política de transportes, há aqui uma questão de organização de uma linha de organização do sistema político, há aqui outra linha. Não. O debate político anda em torno do pugilato cotidiano e, portanto, nós não ganhamos nada com isso, não é? Portanto, esse tipo de políticos teria uma vida mais difícil. Porque se o sistema eleitoral motivasse pessoas que estão na coisa pública por ideais, porque têm ideias que acham que servem a sua comunidade e que as querem realizar, bom, isso contingeria de uma forma benéfica todos os partidos. Os partidos pequenos têm receio desta reforma, a meu ver mal, não têm razão, mas enfim acham que isto é como a revisão constitucional foi feita em 97 e na região constitucional os maiores partidos têm que estar de acordo. Acham que foi uma coisa engendrada pelos maiores partidos para os esmagar. E numa questão têm razão, que era a redução brutal do número de deputados, não a reforma do sistema eleitoral, mas reduzir os deputados de 230 a 180 teria, porventura, esse efeito. De prejudicar os partidos mais pequenos. Sim, mas enfim, este sistema, mesmo mais... mantém a proporcionalidade de uma forma impecável e se houvesse alguma disrupção, o Círculo Nacional introduziria essas correções. Basta comparar o que é que se passa no nosso sistema político com a Alemanha, que tem um sistema misto, para ver que na Alemanha há mais proporcionalidade do que hoje no nosso sistema, mas, portanto, há esse receio dos pequenos partidos, e depois há uma resistência passiva dos aparelhos dos partidos grandes e médios que pronto, não querem, não é? Portanto, são as pessoas que conquistaram as distritais e dizem, então, tivemos nós aqui a ter uma trabalheira para conquistar o controle disto, para depois serem outros o eleitor e tal. Desculpe uma expressão, não acha que existe aqui alguma miopia por parte dos atores, no sentido em que um maior afastamento dos cidadãos dos partidos políticos
irá provocar uma deterioração da qualidade da democracia? Sim, mas eles não estão muito preocupados com isso, não é? Porque estão preocupados predominantemente com as suas carreiras, com o seu bem-estar, com a sua preponderância e, portanto, acham que essas questões não interessam. Portanto, eu creio que esta reforma só acontecerá ou se tivermos a sorte de termos um líder político nacional que resolva atuar com um grande sentido de Estado, ou se houver um levantamento transversal da cidadania que atravesse os diferentes partidos e que faça a reforma. Agora, nós, por este caminho em que estamos, iremos de mal a pior. E vamos continuar a ter noites eleitorais, em que a primeira coisa que se sabe é, como se recorda, os números da abstenção. A abstenção é muito alta e vêm todos chorar lágrimas de crocodilo. De facto, esta abstenção é preocupante, traduz um afastamento muito sério dos cidadãos. Nós agora vamos já tomar mais medidas para melhorar esse aspecto. E depois, enfim, não fazem nada. Não mudam no essencial do sistema, introduzem umas coisas técnicas, umas reformas na internet, como se isso resolvesse os problemas. Quando o essencial resume-se a isso, é restituir a democracia à cidadania, resgatar a democracia e voltar a dar o poder da decisão aos cidadãos. Que no princípio existia, porque a participação era muito elevada, e havia um grande entusiasmo cívico, os partidos eram muito participados e, portanto, digamos, a manipulação da formação das listas era mais difícil do que é hoje. E ainda antes de mudar para um tema que provavelmente até faria com que esta reforma fizesse ainda mais sentido, que é no sentido de descentralizar para melhorar realmente a proximidade não só dos serviços públicos, mas também dos cidadãos, obviamente dos centros de decisão. Porquê é que continua a existir esta resistência a uma descentralização, sendo que Portugal é o país com as fronteiras que tem, não é? Não podemos dizer que somos um país de grande dimensão e que a descentralização provavelmente se faria com bastante facilidade. Olha, eu não sei porquê, não é? Portanto, acho que há uma inteligência oculta que tem manobrado, ou uma burrice oculta, talvez, que tem manobrado nesse sentido, mas é talvez a área onde existe o maior fracasso do 25 de Abril, é a área da malha territorial da administração. E onde nós regredimos. Nós hoje estamos muito piores do que estávamos em 1976. E, portanto, o que existe foi a destruição de um patamar que é essencial no funcionamento da administração pública e que é o patamar intermédio, portanto, entre a administração central e a administração local. Nós tínhamos, como sabemos, e além da subsiste, em algumas áreas, e nomeadamente também nos círculos eleitorais, uma malha distrital no continente. Também tínhamos nas ilhas, eram chamados distritos autónomos, que evoluíram para as regiões autónomas. Portanto, aí o problema foi resolvido. Não se chegou a abrir. E, portanto, essa evolução foi feita. No continente previa-se que fossem criadas as regiões administrativas. Por várias razões, isso foi-se adiando e depois, quando às tantas, introduziu-se a necessidade do referendo e depois embateu no referendo e ficou por se fazer. Bom, mas nós tínhamos uma rede de salvaguarda para as populações e que era a rede distrital. A generalidade dos serviços públicos, institutos públicos, direções gerais, ministérios, estavam organizados por uma rede distrital de serviços. Tinha a Direção Distrital de Economia, a Direção Distrital da Educação, a Direção Distrital do Ambiente, enfim. E, portanto, era assim que estava organizado. E isso, ainda que dependente do ministro, era bom para as populações. Porque existia em cada capital de distrito um corpo técnico da administração pública, com alguma qualidade, que observava o conjunto do território, informava a administração central e, portanto, contribuía para a planificação, para a construção do orçamento. Bom, e também tinha... E os cidadãos dessas terras tinham um sítio de proximidade para tratar dos seus assuntos. Não tinham que vir para Lisboa, para o Porto. Portanto, tinham e mesmo para apresentar as suas queixas, as situações que... Sim, exatamente. Bom, e ainda que nomeados pelo Ministro,
enfim, também estavam sujeitos ao escrutínio público. Agora era democracia, não era em ditadura, mas se um diretor de educação tomasse uma decisão errada, as pessoas na rua criticavam. Se ela era casada, a sua mulher ou o seu marido eram criticados, os seus filhos que andavam na escola eram gozados ou troçados. Portanto, esse tipo de escrutínio de proximidade existia. Bom, hoje não existe nada disso. Não é? Portanto, desde o final dos anos 80, de uma forma surda e insensível, os governos sucessivos, ora do PS, ora do PSD, entraram a desmantelar essa rede distrital e a favorecer uma concentração desses polos intermédios junto da CCDR, portanto, que são 5. Norte, Centro, Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve. Bom, ou seja, em 5 capitais, Porto, Coimbra, Lisboa, Évora e Faro. Ora, enfim, não é preciso ser um grande matemático e um teórico de conjuntos para perceber que quem tem tem um espaço que está organizado em 18 unidades territoriais e que passa a estar em 5, centraliza, não descentraliza coisa nenhuma. Portanto, isso é música para nos enganar. Portanto, nós temos assistido à centralização progressiva do funcionamento da administração pública e a mim o que me surpreende é que as pessoas não se revoltem, que as pessoas não reclamem de volta os seus distritos. Porquê? Porque a Constituição diz, eu convido os seus telespectadores a irem ler o artigo 291 da Constituição, ainda lá está, antes que o apaguem. Pode ser que esta revisão constitucional às escondidas o apaguem. O artigo 291 da Constituição diz que, enquanto não houver as regiões administrativas, manter-se-á a divisão distrital. Isto era uma garantia. Os constituintes, em 76, disseram, tá bem, vocês vão fazer as regiões administrativas, mas enquanto não as fizerem, os distritos mantêm-se. Que era uma garantia de que as populações não ficavam ao abandono. É o que está a acontecer. Portanto, as populações estão ao abandono, enfim, obviamente têm as suas câmaras, mas há problemas que têm uma escala que as câmaras não têm, ou as freguesias não têm capacidade de resposta. Por exemplo, olha, saúde. Este problema agora, a saúde, o problema da fixação dos professores, que é um problema dramático. Bom, há anos que digo isto, porque nós, com a democratização do ensino, explodiu o corpo docente e, portanto, muitas vezes são colocados docentes muito longe do seu lugar de origem. Bom, e é do interesse das escolas e dessas regiões que esses docentes se possam fixar. Ora, para isso é preciso resolver o problema do emprego da família, e o problema da residência. Uma Câmara não tem capacidade para isso. Não é? Resposta de saúde, por exemplo, também. Mas se fosse uma direção distrital, já podia, porque um professor que fosse colocado, por exemplo, em Vinhais, depois podia ser em Miranda do Douro, depois podia ser em Carrazedo, andava ali naquela zona, não é? Portanto, poderia ter uma base familiar em Bragança e interessar-se. Isso era bom para a qualidade do ensino, porque este tipo de professor de vai e vem não tem uma identificação, coitado, tem uma vida sacrificadíssima, não é? E não tem é um nómada. Exatamente. E não é nómada digital, é um nómada mesmo. É uma nómada pedonal. Professor, acha que, doutor, aliás, acha que quando utilizam aquele argumento de reduzir o número de funcionários públicos e de que há funcionários públicos a mais e de que se calhar necessitávamos de ter melhores, como é que eu ia dizer, menos peso da coisa pública, isto é um argumento falacioso. Não, quer dizer, esse argumento existe, mas não é nestes cargos que são necessários. Quer dizer, eu acho que, obviamente, que o orçamento é limitado e, portanto, nós temos que fazer uma gestão equilibrada da coisa pública. Agora, não pode ser só com sacrifício do interior. Claro. Enfim, eu acho que se deve fazer um sacrifício num emprego político ou partidário que cresceu exponencialmente. Nas freguesias, nos municípios, nos gabinetes ministeriais, enfim. Há aí um crescimento de emprego político, a meu ver, desnecessário, onde se calhar muitas economias poderiam ser feitas. Não é? Enfim, o crescimento da dimensão dos gabinetes governamentais é um problema, enfim, já muito antigo. São das tais coisas do país adiado. Quer dizer, as pessoas falam e não resolvem.
é muito sério até para o próprio funcionamento da administração pública. Eu creio que os ministros e os Secretários de Estado deviam trabalhar mais com as direções gerais e as direções de serviços do que fazem hoje. Hoje vivem... Em circuito fechado, não é? Em circuito fechado, há ali uma película dirigente, há ali uma bolha, e funcionam dentro da bolha como se fosse... entre eles como se tivessem conhecimento do como dia-a-dia se fosse uma do administração, cidadão, não é? como se fosse uma administração paralela, não é? E, portanto, isso é mau para a administração pública, porque não recebe em contínuo a energia da nova administração, enfim, quando muda um governo, enfim, é preciso comunicar as orientações e é preciso também que quem toma as orientações esteja informado a partir da rede do Ministério e não porque alguém lhe mandou um WhatsApp ou um SMS, não é? Do que é que efetivamente se passa na estrutura que lhe está confiada e, portanto, existe um funcionamento bastante disforme daquilo que é uma administração pública funcional. Mas é isso para dizer o quê? Que sim, tem que haver um controle da despesa pública. Da despesa pública, enfim, portanto, isto não pode ser uma... Existe muita desconfiança que o desenvolvimento de uma administração regional e distrital seria uma fábrica de emprego partidário. Eu compreendo essa desconfiança pelo passado, mas isso pode ser resolvido. Pelo passado recente. Mas isso pode ser resolvido e controlado. As carreiras na função pública são carreiras essencialmente técnicas. E depois podem ser, talvez, aldrabadas ou manipuladas, mas a sua definição é técnica e deve-se velar por isso. Não é? Deve-se velar por isso. E, portanto, enfim, os diretores gerais... Mas antigamente era assim. Antigamente era assim. E, portanto, havia quadros suficientes e não era... E quadros de qualidade, se me permite. Qualidade. E, portanto, esses quadros fazem falta. Enfim, hoje, em cidades do interior, a existência de corpos técnicos, de quadros com alguma qualidade, decorre muito dos institutos politécnicos e de algumas universidades que têm polos na Guarda, ou na Covilhã, ou no Castelo Branco, ou na Porto Alegre, ou em Bragança, etc. Porque se não fossem os politécnicos, então essas cidades eram praticamente um deserto em termos de capacidade de informação e de conhecimento. Mas só que essas pessoas não estão envolvidas na administração do dia-a-dia, não estão ali a resolver os problemas da sua região e, portanto, estão ali a exercerem funções letivas. E algumas portanto, que se acumular sujeitam, frustrações. algumas inclusive é que se sujeitam a isso e vão com algum romanticismo a encarar o servir a coisa pública só para depois se depararem com instruções mais partidárias do que propriamente com aquilo que seria o correto para as populações. Isso, infelizmente, hoje em dia em Portugal acumula-se muita frustração. No exercício público acumula-se muita frustração. Porque justamente existe pouco sentido geral e as decisões são muito informadas por interesses superficiais. Não, quer dizer, vamos lá ver. Deve ser muito frustrante, não é? Viver em Bragança, ou na Guarda, ou em Castelo Branco, e ver que o futuro se vai apertando cada vez mais e que não há nada que se faça para abrir essas terras. E isso é um fracasso coletivo que não tem a ver com aquelas terras, porque a gente vai do outro lado da fronteira, a Espanha, são as mesmas terras, mas em que se aplicam políticas de território e os resultados são outros. Por exemplo, comparar Salamanca, enfim, ou Zamora mesmo com Bragança, ou Guarda, ou Badajoz. Badajoz tem mais do dobro da população do distrito de Porto Alegre. E é uma cidade. Né? Ao lado. E, portanto, há ali uma pujança. Portanto, não há de facto um investimento da parte dos nossos governantes e também dos nossos deputados na resolução deste problema que existe, como os nossos primeiros reis fizeram, povoando, atribuindo forais. Enfim, aqui é recolocar a administração que lá estava e que a Constituição disse que se mantinha até haver as regiões administrativas. Doutor, eu que sou jovem de outrora, já ouvia falar nos meus tempos de juventude e se calhar nos meus tempos de meninice do êxodo do interior para o litoral. Sim, portanto, é algo que não foi diagnosticado ontem. Isso é normal. Enfim,
o movimento é do interior para o litoral, é como os rios correm, portanto isso determina um pouco o nosso sentido. Mas E a administração, tinha que determinar as políticas. a administração tem que ter uma política, Claro. não é? Isto, se não está ao Deus dará. E para o Deus dará não é preciso eleições. O Deus Doutor, dará funciona sozinho. por falar em Deus dará e por falar em culpados de muitas coisas, em Portugal costumamos dizer que a culpa morre solteira. E temos ouvido, e claro, com a devida ressalva pelos dramas humanos que se estão a viver e que se viveram, temos ouvido a pandemia foi utilizado como desculpa, o conflito na Ucrânia foi utilizado como desculpa e agora este conflito no Médio Oriente que eventualmente até pode transbordar para algo de maior dimensão. Ainda antes de analisar o conflito em si, eu creio que os políticos em Portugal têm que começar a assumir a responsabilidade das decisões que não tomam ou das que tomam mal também e não passar a culpa sempre para outros. Sim, bom, quanto ao conflito do Médio Oriente, é mais uma crise militar muito séria, que vem somar-se à crise da Ucrânia e que representa um risco acrescido para a segurança internacional. Até porque ali se jogam forças e estratégias muito complexas, muito delicadas, é uma zona muito sensível do mundo e que pode entornar para um conflito conjugado com a crise na Ucrânia e os alinhamentos que já tinham terminado, pode entornar para um conflito de escala Mundial? mundial. Ou regional, pelo menos. Bom, sim, já vamos a ver como é que evolui. É um conflito trágico e eu creio que o governo português devia ter uma intervenção mais esclarecida nesta matéria. Enfim, é relativamente fácil estar de acordo com as declarações. Temos que condenar de uma forma vigorosa o ataque terrorista que foi feito a Israel no dia 7 de outubro, que é uma coisa inimaginável, não é? Os telespectadores não fazem ideia do que não viram, não é? E oxalá não tenham que ver, mas é de facto uma barbaridade e uma crueldade que ultrapassa o imaginável. E por outro lado, há que procurar contribuir para o menor sofrimento da população civil, e nomeadamente palestiniana, mas reconhecendo que Israel tem o direito à legítima defesa militar. Agora, nos últimos dias, isso parece que começou a patinar um pouco. Há uma grande pressão da esquerda, claramente contra Israel e a favor da Palestina. E isso vê-se no ambiente mundial, não é uma coisa apenas portuguesa, e eu creio que isso é muito perigoso e nefasto. Eu sou a favor da solução dos dois Estados, é a única solução imaginável e creio, aliás, que no rescaldo desta guerra isso também é que ser feito, quer dizer, nós não temos espaço para mais guerras. A questão, como digo num artigo que estou a escrever, o essencial no fim desta guerra é que não haja mais nenhuma, trabalhar para que seja a última, e portanto é preciso resolver esse problema, que dê segurança aos dois Estados e que eles possam ter relações de vizinhança estáveis e que até de comércio e até a prazo de amizade, isso é possível. Já se viu acontecer noutras zonas do mundo. E já foi uma realidade naquela zona também, bom, histórica. E, portanto, agora é preciso ter uma noção clara do que é que se passou. Portanto, é preciso aceitar que o Estado de Israel existe e tem o direito de existir e, portanto, não se pode questionar. Que é o que está sempre na origem destes conflitos. O que nós vemos ao longo destes 75 anos é que houve sempre uma parte árabe, não necessariamente a mesma, mas uma parte árabe, a abrir a guerra. Foi sempre assim. E Israel ganhou todos esses conflitos, com exceção de um que ficou um empate, se houver no sul do Líbano, aqui nos anos 80, mas ganhou sempre. Nos primeiros teve ganhos territoriais, portanto a consequência de os árabes terem iniciado uma guerra que perderam estrondosamente contribuiu para a ocupação israelita da totalidade do território a dividir, que depois levou anos a resolver-se, e depois isso, mas é um problema que ainda está
pendente de resolução, mas, de facto, o lado árabe nunca investiu o suficiente numa estratégia de paz. É natural que nestas questões existem avanços e recuos, que as coisas sejam mais lentas do que se imagina, mas, enfim, eu não tenho dúvida nenhuma que se os palestinianos e os seus representantes políticos tivessem investido numa estratégia de paz e num discurso de paz, se, por exemplo, tivessem entre os seus líderes um Mahatma Gandhi, não é? E com uma estratégia completamente diferente, isto estava resolvido há muitos anos, porque o mundo e as Nações Unidas não tolerariam que o mapa da partição não fosse cumprido, e isso já teria sido cumprido, nem Israel teria o menor espaço para fazer isso. Aliás, Israel nunca o fez. Israel ocupou o território na ressaca de um ataque militar, portanto, do movimento militar. Acha que fazia falta alguém da estatura de um Mahatma Gandhi, de um Nelson Mandela? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É o que ali faz falta. Faz falta que do lado palestino haja uma grande figura que invista claramente numa estratégia de paz. Só que isso que eu vou dizer, somos amigos já. O Mahatma Gandhi resolveu em poucos anos um problema complicadíssimo. Isto que nós estamos a pedir é de uma ingenuidade tal, porque quando vamos mesmo à raiz, não sei se sabe, o Nelson Mandela depois investiu, inclusive, em estar ao lado da equipa de rugby da África do Sul, que foi agora outra vez campeão do mundo, que era o desporto mais representativo da força branca. Sim, não sei se naquela região há alguém capaz disso. Não, aparecem um homem ou uma mulher que tenha essa estatura. Israel também teve grandes figuras mulheres, a Golda Meir, e, portanto, que fosse capaz de fazer isso. Isso é que é o fato, isso é o que faz a diferença. O que sempre ali faltou foi um líder árabe, palestino, que invista claramente numa estratégia de paz. Porque Israel, sejamos claros, o Anwar Sadat foi assassinado pelos próprios Israel militares. nunca invadiu de mote próprio. Não é? Agora, com certeza, está a entrar na faixa de Gaza porque tem que ir buscar os reféns e caçar o Hamas, os terroristas. Não é? Bom, e, portanto, mas porque foi objeto de um ataque, de uma violência absolutamente abjecta e inaudita. Não é? Bom, e, portanto, a história dos sucessivos conflitos... Não é? Bom, e, se calhar, um dos objetivos estratégicos que fiz isto foi estragar os acordos de paz que se iam celebrar entre Israel e a Arábia Saudita e outros países. Por exemplo, tinha começado a existir. E, portanto, há sabotadores. O Irão é um grande sabotador. O Irão é um grande inspirador do mal. Não é? Quer dizer, basta ver o que fez ao Líbano. O Líbano, enfim, é um país... considerada Beirute, a Paris do Oriente, foi completamente arrasado. Exemplo naquela zona. A Síria, o que se passou nos últimos anos na Síria, não é? Portanto, são inteligências perversas, malévolas e que conduzem à destruição. Infelizmente, a esquerda europeia e mundial incensa essas pessoas, mas são eles que também instrumentalizam o povo palestiniano como o carne para canhão deste conflito, que é o que, de facto, o povo palestiniano serve para... Enfim, em 75, enfim, na chamada Nakba, como eles chamam o grande êxodo de 75, bom, isso foi uma consequência de uma invasão feita por todos os Estados árabes para impedir Israel de nascer. Isso gerou um êxodo de 700 mil palestinianos que foram para campos de refugiados, onde foram mantidos durante décadas. Não é? Agora a Jordânia... Por países árabes. Sim. Agora a Jordânia e o Egito já não querem refugiados palestinianos. Portanto, mas a Jordânia e o Egito estavam nos invasores que atacaram Israel. Mas os refugiados... E administraram tanto a Cisjordânia como Cisjordânia Gaza. como a faixa de Gaza. Sim. Bom. Portanto, há ali, de facto, um povo que é vítima. Não é? Esta coisa de que a faixa de Gaza é uma prisão a céu aberto. Isso é uma figura de retórica. Bom, mas o que é uma base militar a céu aberto? O Hamas transformou a faixa de Gaza numa base militar, de onde dispara em contínuo foguetes sobre Israel e, portanto, obviamente, tornou a faixa de Gaza um alvo militar. Portanto, quando nós comparamos... Era útil ir a ver o que era a faixa de Gaza em 2005, quando Israel se retirou. Tinha lá alguns colonatos, de onde Ariel Sharon retirou à força, salvo erro, cerca de 8 mil ou 10 mil
israelitas que lá estavam. Portanto, comparar o que era a faixa de Gaza nessa altura com o que é hoje. Foram destruídas as infraestruturas produtivas que os israelitas lá deixaram e, portanto, aquilo hoje é uma base militar, enfim, onde o Hamas se junta com os outros grupos terroristas, disparam rockets sobre Israel. Enfim, nós já vamos na quarta guerra de Gaza, né? Desde 2008. A guerra de 2008, a 2012, a 2014. Vamos na quarta. Por acaso, feita esta iniciada no 50º aniversário da guerra do Yom Kippur. Portanto, são extremistas árabes loucos, não é? Loucos, que gostam tanto de guerra que eles gostam de comemorar com sangue. Portanto, no dia de que faziam 50 anos, mais sangue naquela terra. E portanto, é preciso, de facto, para já vencer este desafio, libertar os reféns. Eu acho escandaloso que a comunidade internacional e a esquerda mundial não levanta voz para a libertação imediata dos reféns, incondicional. Acho que tanto discurso. Acho que houve um lapso verbal de António Guterres, podia ter escolhido melhor as palavras naquela comunicação que depois fez com que o representante israelita pedisse a demissão do secretário-geral da ONU. Isso faz parte já do debate político. Mas acho que sim, acho que aquela frase foi um deslize, é uma frase menos feliz e que se prestou, digamos, a interpretações dúbias. Não, interpretações contrárias àquilo que António Guterres tinha dito. E muito bem, noutras passagens do discurso. Eu não tenho dúvida nenhuma, conheço o engenheiro António Guterres há muitos anos, sou amigo dele, mas que ele condena com a maior veemência o terrorismo internacional. Aliás, deve-se ao seu mandato como secretário-geral das Nações Unidas a introdução do Dia Mundial em memória das vítimas do terrorismo. Mas, de facto, enfim, num momento tão quente, aquela frase serviu ao Hamas e aos seus apoiantes, como em Portugal a doutora Carmo Fiambreira Afonso, para apoiar essa frase, como se as ações do Hamas pudessem ter justificação no que é que seja. Enfim, eu não quis dizer isso, mas, portanto, essa frase retirada do contexto pode ser... O resto, enfim, acho muito bem que o secretário-geral das Nações Unidas, que tem que ter uma postura neutra nesta matéria, condene, na posição israelita, aquilo que considera de condenar, nomeadamente a longa série de conflitos que nos últimos 56 anos têm acontecido entre as Nações Unidas e Israel, relativamente à desocupação dos territórios ocupados e à retirada dos colonatos, nomeadamente da Cisjordânia. Isso acho que é elementar que António Guterres o tenha feito. Enfim, já na faixa de Gaza, aí não há qualquer falta, porque Israel retirou-se por completo da faixa de Gaza, entregou à parte árabe esse território e, enfim, há aí um inferno. E só para que os nossos telespectadores tenham consciência, portanto, este território todo ocupa 2/3 do Alentejo. Sim. Portanto, são vontades diferentes, culturas diferentes, religiões substancialmente diferentes, num espaço ainda mais pequeno que o nosso Alentejo. Voltando então aqui para o nosso Portugal, com o orçamento de Estado em cima da mesa, um governo que aparentemente vai saltando ao pé coxinho com canelada em canelada, mas há quem diga que a oposição está realmente ausente neste momento. Sim, eu creio que essa, infelizmente, é a nota mais saliente, talvez por causa disso. Grande parte do debate se concentrou à volta do IUC, do Imposto Único de Circulação, que é um problema importante, mas é um problemazinho no universo dos problemas do orçamento. Portanto, não houve um discurso sobre uma outra linha de política financeira, que é saudando aquilo que são passos positivos do ponto de vista da macroeconomia e das finanças públicas, nomeadamente a redução do peso relativo da dívida pública, é uma linha importante a registrar e a saudar, mas depois outras linhas que não sejam apenas retalhos, mas que
revelem uma visão quanto ao investimento público, quanto à resolução de grandes problemas na educação e na saúde, nos setores sociais. Enfim, o investimento público, este governo não vai deixar nada, não é? Nem uma autoestrada, portanto, não há assim, e há zonas do país ainda carenciadas. E, portanto, há algumas construções, creio que em curso, mas não houve um discurso. Não houve um discurso, de facto, que emergisse o Partido A. De facto, tem ali uma ideia para governar Portugal e tem envergadura para o fazer. E eu creio que isso, de facto, é uma coisa que beneficia o PS. As pessoas olham para o panorama e veem tudo um bocadinho retalhado e não veem emergir nem forças, nem figuras que tenham capacidade de agregar vontades. Alternativa. Não é? Bom, e continuamos com a extrema-esquerda a condicionar muito a vida coletiva, nomeadamente na agenda da ideologia de género. Fazem o que querem e sobra-lhes tempo. Não é? Acho que há 420 milhões de euros para questões de ideologia de género ou de igualdade de género, não é o que é. Eu não quero ser mauzinho, mas portanto, era interessante ver... Há questões que não foram... Era bom ver uma marcha LGBT na faixa de Gaza, por exemplo, para ver se funcionava. Acabava. Se funcionava. Olha, no entanto, em Tel Aviv existe. Sim. Não, e nas manifestações a favor da Palestina, lá se vêem as bandeiras. Tá bom. Mas, por exemplo, um tema, enfim, não é um tema principal nesta altura, mas talvez justificava, e que eu creio que mostra a falta de sentido de Estado, é que ninguém discute a política de defesa nacional das Forças Armadas nesta matéria e a necessidade de mais recursos. Não é? Ainda há poucos meses se discutiu imenso, até veio na imprensa que era preciso recrutar estrangeiros para as Forças Armadas. Volta e meia vêm notícias de que os tanques não funcionam, que as viaturas do Exército não funcionam, que os aviões não voam, que os navios não navegam. Quer dizer, portanto, que há uma ilimitação dos meios das Forças Armadas. E quando nós vimos a situação internacional a deteriorar-se, era útil que os deputados discutissem um assunto que é complexo, que é difícil, que é desagradável, mas que é necessário ser debatido, que tem a ver com o reequipamento das Forças Armadas. Até porque há acordos internacionais, não é? Sim, e a garantia das missões que temos que desempenhar. E isso é como se não existisse. E acha que, de alguma forma, o facto, eu recordo que a administração Trump solicitou o cumprimento da cláusula dos 2%. Sim. Dos 2%. Acha que agora com Biden a coisa afrouxou, desculpe lá. Sim, mas eu não estou preocupado com o Biden ou o Trump, não é? Estou preocupado connosco. Não é? Nós temos responsabilidades próprias. Não é? Se nos acontecesse o que aconteceu à Ucrânia ou o que aconteceu a Israel, o que é que faziam as nossas Forças Armadas? Portanto, são coisas desse tipo. É evidente que as ameaças não estão tão próximas como estavam desses países. É verdade. Mas quanto ao terrorismo árabe, não é? E nós sabemos que anda por aí, não está tão longe quanto isso. Sim. Aliás, viu-se é um saltinho de Gibraltar para cá. Na Bélgica, no jogo... Mas isso é terrorismo, é uma ameaça de segurança. Agora, uma ameaça já próximo do militar, enfim, pode acontecer, não é? Se a cena internacional se incendeia, isso pode acontecer. Então, de alguma forma, continuam preocupados com a espuma do dia e não com as decisões. Isso, mas, enfim, o problema não é se vem ou não vem, o problema é se nós temos ou não temos capacidade para assegurar a defesa dos portugueses e de Portugal. E acha que não está a ser? Sim, não. No meu entender, é duvidoso que tenhamos. Não é? Muito bem. Doutor Ribeiro Castro, muito obrigado. Foi ótimo voltar a recebê-lo aqui nesta casa que tanto gosta de o ter. Obrigado também por nos ter dado a sua opinião e a sua visão também de temas tão vastos. Não é? Estivemos aqui, fomos até ao conflito do Médio Oriente e voltámos para Portugal. Obrigado a si também que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Quero recordar que pode rever estas conversas indo até ao canal de YouTube do Isto é o Povo a Falar. Subscreva o canal, clique lá no sininho para receber as notificações de que colocamos lá um novo vídeo.
E resta-me desejar-lhe uma boa noite, quando consigo amanhã. Muito obrigado. Boa noite.